no país. Professor Eduardo, a gente está acompanhando aqui apenas um trecho dessa entrevista e a cada fala que Trump dá eu fico mais abismado, né? Porque ele não tem nenhum tipo de problema em deixar clara essa sua personalidade, além de narcísica, mais do que autoritária, né? Ele realmente está vestindo aí essa roupa de ditador do mundo, não é nem de dono do mundo, é de ditador do mundo, de ignorar todas as legislações, de que ele mesmo vai definir o que é certo e o que é errado. Como é que o mundo consegue lidar com uma figura como essa, né? Que eu acredito que, em paralelo a isso, talvez só Hitler, ou dá para ter algo parecido com o que a gente está vendo agora. Ítalo e demais espectadores, o Trump ele está advogando pelo fim do sistema que foi criado após a Segunda Guerra Mundial. Né? Os Estados Unidos ajudaram a criar uma arquitetura, foram os principais artífices de uma arquitetura internacional que você baseava, né, um sistema ligado a leis internacionais, a um direito internacional. Tudo bem, durante a Guerra Fria, né, principalmente Estados Unidos e União Soviética, a despeito desse sistema que funcionava para os países de baixo, que não tinham armas nucleares, eles atuaram da maneira como quiseram. Mas havia, né, um freio. A União Soviética era um freio dos Estados Unidos e vice-versa. Quando a gente tem o pós-Guerra Fria, né, o fim da União Soviética, antes um pouco a queda do Muro de Berlim, havia uma ideia de que havia uma nova ordem liderada pelos Estados Unidos, baseada na lógica do direito internacional. Mas o Trump, ele, na verdade, tem coisas que ele fala que, na verdade, são a prática dos Estados Unidos, que vão além do discurso. Os Estados Unidos invadiram o Iraque sob a justificativa de que o Iraque teria ligação com 11 de setembro e o Iraque não tinha, e retiraram Saddam Hussein. Instituíram um novo regime no Iraque, que causou uma guerra civil, né, e uma situação de instabilidade no Oriente Médio, e o Estado Islâmico, por exemplo, surge dessa instabilidade. Tivemos Estados Unidos na Líbia, né? Antes do Iraque, da Líbia, tivemos os Estados Unidos no Panamá. Então, na lógica do Trump, ele reafirma uma visão de política externa dentro dos Estados Unidos, que é o seguinte: os países que não têm capacidade de dizer não, para esses países eu vou agir como eu quiser. O direito internacional, né, para dentro de um outro debate. Né? Dentro do debate que eu tenho a força e vou usar a força. A força significa a força militar e a força econômica com sanções. Então, nesse sentido, o Trump não é tão inovador, ele só é mais sincero, no sentido de que os Estados Unidos vão usar sua força onde quiser. Qual a implicação disso para o mundo? É porque nós temos, por exemplo, um país, uma potência média como o Brasil, uma potência regional como o Brasil, ela se fia no direito internacional. Né? Países da Europa também, depois da Segunda Guerra Mundial, né, eles acabam se organizando dentro dessa lógica do direito internacional. Mas se esse sistema internacional baseado, né, dentro dessa lógica, principalmente de negociação, acaba por vez, e se voltamos à lei do mais forte, a gente vai vivenciar e testemunhar um mundo marcado por conflitos em que cada um vai buscar sua área de influência. E, nesse sentido, né, essa ação do Trump, né, ela sinaliza, principalmente em relação à Venezuela, de que há um hemisfério que vai ser de principal influência dos Estados Unidos, que são as Américas. Né? Então, América do Sul, América Central, né? E ele já sinaliza, inclusive, né, uma política de pressão sobre a Groenlândia, que afeta a Dinamarca, por exemplo, que é um país europeu. Então, nós temos agora, né, um conjunto de instabilidades que não tínhamos na região. O nosso ouvinte deve estar pensando, mas a questão da Venezuela trouxe democracia, mas a qual preço? Porque democracia não trouxe. Trouxe, na verdade, agora um regime que vai ficar sobre a espada da Casa Branca, né, e a todo momento sendo pressionado para abrir e liberalizar o seu comércio de petróleo, mas sem trazer realmente democracia. Né? A oposição vai continuar sendo oposição, né? E a gente vai ter o perfil dos militares e do chavismo ainda no poder. Então, todo esse discurso de Trump, ele traz muita incerteza, e incerteza que vai ser respondida para os países médios e os países com maior
poder econômico em rearmamento, né? A gente pode ver isso também na Ucrânia, né? A Europa está se rearmando, né? Existe uma destinação do PIB de cada um dos países da Europa, né, para a defesa que era muito maior agora do que nos anos anteriores. E tudo isso leva, né, a um sistema internacional, né, baseado em incertezas, né, baseado em volatilidade, o que não é bom para ninguém, né? E essa vai ser, né, a semente, né, que já está frutificando dessa visão do Trump sobre política externa. Isso não é nem bom para os Estados Unidos, que perde a credibilidade e a sua legitimidade, né, dentro dessa ordem mundial que ele mesmo ajudou a construir. É isso, essa nova ordem mundial que está nascendo, que está deixando